Agora, meu grande amigo aí vai encerrar com chave de ouro, com brilhantes e diamantes, o nosso incrível evento. Espero que vocês tenham gostado muito do evento. Foi feito com todo carinho. Nós não podemos estar juntos esse ano, mas a gente deu um jeitinho de se encontrar, de agregar conhecimento para cada um de vocês. Mais uma vez, eu quero agradecer a Conimagem, quero agradecer a Cosmetic, a EAD Plus, aos nossos parceiros também, que acreditaram no nosso projeto desde o começo. Muito obrigado mesmo, né? E agora fechar com chave de tem metal mais valioso que ouro. Se tiver, é essa chave que a gente vai aplicar agora. Chama agora aí. E nossa vaquinha, hein, galera? Essa vaquinha vai estar no ar aí hoje. Até a gente vai estar com essa vaquinha até domingo no ar. Depois a gente encerra a vaquinha e vamos ver o que a gente arrecadou para ver quantas crianças a gente consegue ajudar aí. Bora tocar o projeto aí. Então, a vaquinha, na verdade, vai ficar disponível até o dia 15. Não, até o dia 18, desculpa. Até o dia 18 de dezembro a vaquinha vai estar virtual, vai estar disponível. Depois a gente faz ver o que conseguimos arrecadar. E depende de vocês ajudar nosso projeto aí. Quero chamar agora o Rodrigo Lima, mestre, monstro da ressonância magnética. Ele é docente, pesquisador, é um dos poucos tecnólogos, na verdade, eu acho que é o único tecnólogo que eu conheço que é pesquisador, que eu conheço, tá, gente? Falando que não tem mais, não. O cara é incrível na parte de ressonância. Quero chamar ele, vai falar de equipamentos de ressonância de alto campo e suas aplicações. Mais uma palestra show de bola. Rodrigo, obrigado por ajudar no nosso projeto, valeu mesmo. E quero lembrar aí vocês todos da nossa vaquinha virtual mais uma vez. Quero lembrar também que até o dia 18 essa vaquinha vai estar disponível. E, Rodrigo, é contigo aí. Muito obrigado, monstro da ressonância. Tem que mudar, né, mais magnetismo. Nós vamos chamar agora de limismo. Que é Lima, entendeu? Rodrigo, é contigo, meu amigo. Olá. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Paulo Henrique pelo convite para essa 6ª jornada beneficente da radiologia. Queria agradecer também o Vinícius, da EAD Plus, e toda a comissão organizadora. Prazer, meu nome é Rodrigo Lima, sou tecnólogo em radiologia, especialista em ressonância magnética. Atualmente, sou docente na Universidade Paulista e no SENAC, e eu desenvolvo um projeto de pesquisa na Faculdade de Medicina com equipamento de ressonância magnética de 7 Tesla. É muito importante a sua participação aqui neste evento, e espero contribuir com um pouquinho de conhecimento com essa minha aula, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho na minha aula sobre aplicações dos equipamentos de ressonância magnética de alto campo. E quando a gente entra nesse assunto, claro que toda a tecnologia envolvida com a ressonância magnética envolveu muito, e automaticamente, cada vez mais, os equipamentos estão aumentando a sua intensidade de campo magnético, e é sobre isso que iremos falar na nossa aula de hoje. Lembrando que todo equipamento de ressonância magnética tem um magneto, e, como de praxe, a gente já sabe aqui, usando como referência aqui o magneto do filme dos X-Men, ele tem um poder, né, sobre os objetos ferromagnéticos, e na ressonância magnética não é diferente. Toda sala de ressonância magnética vai ter a presença de um magneto, ou seja, esse magneto ele vai gerar um campo magnético muito forte. Então, nenhum objeto ferromagnético e nenhum objeto eletrônico deve entrar dentro da sala, mesmo que seja um magneto mais antigo ou um magneto mais novo. A gente tem que seguir os mesmos cuidados, ok? E quando a gente fala dessa questão dos equipamentos de ressonância magnética, eu gosto muito, antes de entrar propriamente dito falando dos equipamentos, de abordar esse assunto, tá bom? A ressonância magnética ela tem 2 itens principais. Eu costumo brincar que isso aqui é o coração da ressonância magnética. Então, todo mundo que se interessa pelo assunto da ressonância, que quer se aprofundar na ressonância magnética, tem que ter essas 2 informações na ponta da língua. Então é muito importante a gente usar essa primeira introdução como base para a gente entender depois outros conceitos atrelados à ressonância magnética. Então aqui teremos
o campo magnético, como eu fiz a brincadeirinha aqui no comecinho da aula sobre o magneto. Então, o magneto, ele gera um campo magnético, e na ressonância magnética, a intensidade desse campo magnético, ela é medida em Tesla. Então, Tesla é a unidade de medida para campo magnético. E o campo magnético estático do equipamento, ou o campo magnético inicial, a gente pode chamar de B0. Como assim? Exemplo, se eu tenho um equipamento com uma potência de 1,5 Tesla, significa que ele gera um campo magnético estático com esta potência. Então, o B0 do meu equipamento é 1,5 Tesla. Só para que vocês tenham uma noção do poder desse campo magnético, se a gente fizer uma comparação com o campo magnético da Terra, o campo magnético da Terra ele é medido em Gauss. Então, Gauss é a unidade de medida para campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra tem aproximadamente 0,004 Gauss. Quando a gente fala de um equipamento de ressonância magnética de 1 Tesla, ele tem aproximadamente 10.000 Gauss. Ou seja, o paciente vai ser submetido a um campo magnético 10.000 vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. E quanto mais a gente aumenta a intensidade desse campo magnético, maior vai ser a presença desse campo magnético dentro da sala e, consequentemente, interagindo com o nosso paciente. Então, o magneto gera um campo magnético. Esse campo magnético, a unidade de medida dele é Tesla, e o campo magnético inicial, ou o campo magnético estático, a gente pode chamar também de B0. E aqui, não é a proposta da nossa aula de hoje, mas é uma informação muito valiosa, eu gostaria que você anotasse nesse momento, que a função do campo magnético. Então, é muito importante que você saiba a função do campo magnético na ressonância. Na ressonância, a função deste campo magnético é alinhar os prótons de hidrogênio. Então, quando o paciente ele é colocado dentro de um equipamento e fica sobre essa influência desse campo magnético externo, todos os prótons de hidrogênio do corpo do paciente passam a interagir com esse campo magnético e gera um movimento característico chamado como precessão. Então, os prótons vão ficar alinhados e coordenados em relação à direção do campo magnético. O segundo item, não menos importante, é a radiofrequência, a nossa RF. Essa radiofrequência ela é medida em megahertz e ela tem como função excitar os prótons de hidrogênio. Então, o campo magnético alinha e a radiofrequência excita. E é justamente esse momento de excitação que a gente acaba estimulando os prótons de hidrogênio com a energia da radiofrequência e coletando a resposta desta excitação, que é um sinal que vai ser coletado, armazenado e posteriormente será codificado em uma imagem. Então, aqui é a base da ressonância. Todo mundo que tem interesse nesse assunto, é muito importante que domine esses dois itens básicos. Eu falo que isso aqui é o coração da ressonância, campo magnético e radiofrequência. Então, o campo magnético vai alinhar os prótons de hidrogênio e a radiofrequência vai excitar os prótons de hidrogênio. A interação desses dois itens principais é o que a gente consegue obter uma imagem. As duas interações do campo magnético e da radiofrequência faz com que a gente consiga obter uma imagem por meio da ressonância magnética. Quando a gente fala de equipamentos de ressonância magnéticas de alto campo, a gente chama eles também de campo fechado. Por qual motivo? O paciente fica dentro de um tubo todo fechado. Para alguns pacientes fóbicos é uma tortura a realização do exame de ressonância. E hoje, no Brasil, basicamente o equipamento mais vendido é com a configuração de magneto de 1,5 Tesla. E a Anvisa permite para sua utilização clínica equipamentos de potência máxima de até 3 Tesla. Então, no Brasil, 3 Tesla é a potência máxima de equipamentos utilizados na aplicação clínica. E teremos
basicamente 3 empresas que dominam esse mercado mundial, e eu acho que eles dominam aproximadamente aí 80%, 90% de todo o mercado nacional relacionado aos equipamentos de ressonância. Philips, Siemens e GE. São as 3 grandes fabricantes de equipamentos de ressonância magnética que dominam esse mercado aqui no Brasil. Então, o paciente fica deitado na mesa, essa mesa ela vai em direção ao tubo, e a área a ser examinada tem que ficar dentro desse tubo, que é o magneto, para que sofra a interação do campo magnético e posteriormente da radiofrequência, a gente consiga obter uma imagem. Os equipamentos mais novos, o magneto já consegue acender o borde do magneto, então a gente consegue ter uma luz dentro e fora, e algumas salas também colocam uma luz no teto, isso aqui é chamado de cromoterapia. Tem alguns estudos que atestam que, dependendo do tom de luz que estiver dentro da sala, dependendo da luz que for emitida dentro da sala, esse paciente acaba se tornando mais colaborativo para a realização do exame. Aqui embaixo a gente tem um equipamento antigo da GE. Esse aqui foi o primeiro equipamento que eu aprendi a trabalhar, um GE Signa de 1 Tesla. O teto tem essas luzes de LED que mudam de cor e a gente consegue piscar também. Isso era importante para a gente deixar um ambiente lúdico para atender uma criança, por exemplo, que é essa imagem aqui do equipamento da Siemens. Então, as crianças, na maioria das vezes, se ela for abordada de forma correta e bem orientada, muitas das vezes ela acaba sendo mais colaborativa do que muitos adultos. Então, é muito importante a gente proporcionar um ambiente acolhedor e agradável e abordar essa criança também de uma forma correta para que ela se torne colaborativa para a realização do exame. Então, hoje no Brasil, a maioria dos equipamentos de alto campo são destinados para aplicação clínica. E aí a galera investe cada vez mais em salas, que a gente chama de salas humanizadas ou personalizadas. Tanto para um atendimento de adultos ou para um atendimento de crianças, aí temos essa questão da sala humanizada. Então, a gente proporciona uma experiência agradável para o nosso cliente, para o nosso paciente. Então, as empresas, quando compram um equipamento de ressonância magnética, já aproveitam e deixam a sala personalizada. Então, isso aqui gera uma fidelização também do nosso cliente. Na extremidade da mesa, vocês estão vendo um headphone. Então, isso aqui é um protetor auricular. Em alguns casos, o paciente consegue ouvir música durante o exame. E esse outro fiozinho assim, com essa bolinha, onde eu estou com laser, isso aqui é uma campainha. Então, são os 2 itens de segurança que todo paciente, por ser submetido à realização de um exame, deve entrar no equipamento. Então, ele coloca um fone e a campainha. Aqui a gente tem um equipamento de medicamento, a gente chama de carrinho de parada, monitoração de frequência cardíaca e respiratória e todos os acessórios necessários para fazer um exame com sedação. Lembrando que todos os acessórios usados dentro da sala da ressonância têm que ser próprios para esse ambiente. Eu não posso pegar um carrinho desse da UTI e trazer para a ressonância, porque na maioria das vezes vai ter a presença de ferro, né, que vai sofrer atração pelo campo magnético e pode ficar grudado no equipamento e acabar provocando um acidente. Fora a aplicação clínica, esses equipamentos de alto campo também têm aplicação na área da pesquisa. Então aqui a gente tem um equipamento da Siemens, um corpo mumificado, dentro de uma bobina de tórax e abdômen, e a gente consegue obter imagens desse corpo. Então, a área da pesquisa é uma área que vem crescendo muito no Brasil, atrelada à questão da ressonância magnética. Então, a ressonância magnética vem sendo aplicada em pesquisas cada vez mais dentro do território nacional. Não temos ainda muitos locais que acabam utilizando a ressonância magnética com essa finalidade de pesquisa, e aqui em São Paulo a gente acaba sendo referência para os outros estados também. Aqui é uma área muito encantadora, a área da radiologia veterinária. Então, a ressonância magnética também tem essa aplicação. Os equipamentos de alto campo podem ser aplicados para estudos veterinários, tanto animais de pequeno, médio e grande porte.
Hoje, nessa imagem muito emblemática, você pode até ter ficado encantado ou encantada com essa imagem, os cachorrinhos, que bonitinho, mas o cachorro hoje, o pet, ele faz parte da família. Então ele tem convênio, ele passa por consultas periódicas, ele faz check-up, faz exames de imagem, já deixou de existir só aquela questão lá da ultrassonografia e o raio-x destinado para um estudo veterinário. Hoje temos a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, exames de PET, CT, até mesmo tratamento de radioterapia exclusivamente para a área veterinária. O Brasil é o segundo mercado PET do mundo e tem alguns estudos apontando que no futuro bem próximo deve assumir a primeira posição. Então é uma área que deve ser olhada com bons olhos, porque é uma área que vai crescer muito dentro do Brasil, essa questão da radiologia veterinária. E os equipamentos de ressonância magnética de alto campo também têm esta aplicabilidade para estudos veterinários. Estou aqui mostrando os cachorrinhos, e aqui já muda todo um contexto, né? A gente tem um urso sedado, um animal aqui de grande porte. Que interessante, a gente tem 12 profissionais envolvidos no exame desse urso, com uma suspeita de um tumor cerebral. Então o bicho vai ser sedado, está sendo posicionado, vai ser colocado o crânio dele ali dentro da ressonância, e a gente consegue adquirir imagens também de um animal de grande porte. Então é uma área que deve, né, ser olhada com bastante carinho, é a área da ressonância magnética, com aplicação em estudos veterinários. Aqui mostrando um outro exemplo de uma sala humanizada. Então, a gente escolhe uma temática, a empresa vem e faz toda essa personalização durante a instalação do equipamento. Então, isso aqui é um ambiente muito comum, que deve ser encontrado ou incluído por muitos serviços daqui para frente. Então, mesmo que você tenha um equipamento e sua sala não está personalizada, você pode solicitar uma empresa que vai fazer todo esse trabalho de personalização da sua sala, e a gente acaba tendo respostas muito positivas por parte do paciente quando ele é examinado em uma sala que tem um ambiente todo personalizado e pensado, né, em um conforto e em uma experiência positiva para o nosso cliente. Esta televisãozinha que vocês estão visualizando aqui, frequência para fazer monitoração de frequência cardíaca e respiratória. Na área da ressonância magnética, a gente já usa também muito a questão da bomba automática de contraste. Da aplicação dos equipamentos de alto campo, surgiu uma geração de equipamentos chamada equipamentos híbridos. O que é um equipamento híbrido? Quando a gente tem duas modalidades de diagnóstico no mesmo equipamento, ou uma modalidade de tratamento e diagnóstico no mesmo equipamento. Então, a ressonância magnética já evoluiu também para essa geração de equipamentos híbridos. O primeiro equipamento híbrido que eu quero abordar com você nesta aula de hoje é o HIFU. O HIFU, poucas pessoas têm conhecimento desse equipamento. A gente tem um equipamento desse em São Paulo, instalado dentro do ICESP. Então, o HIFU, ele une uma ultrassonografia de alta intensidade junto com a ressonância magnética. Então, temos um ultrassom de alta intensidade focado em quê? Em atuar diretamente em tecido neoplásico, ou bombardear alterações teciduais. Então, vai auxiliar em um tratamento de um câncer, tá bom? Esse ultrassom de alta intensidade promove o tratamento. Para eu saber de forma precisa a área anatômica que precisa ser tratada, ela é guiada pelas imagens de ressonância magnética. E aí essa energia liberada pelo ultrassom, a energia acústica, ela vai ser depositada sobre o tecido biológico no planejamento das imagens de ressonância magnética. E isso gera uma alta precisão terapêutica. Então a gente consegue tratar um tumor através de um ultrassom de alta intensidade guiado pelas imagens de ressonância. Isso faz parte do contexto da radiologia intervencionista. Olha que interessante. Então, a paciente vai ficar deitada, a gente coloca uma bobina de radiofrequência,
Ela, ó, o headphone aqui, ó, por causa do barulho, a campainha na mão. Ela vai entrar dentro do equipamento, a gente realiza o exame de ressonância, localiza a área alterada, e no próprio equipamento já tem um ultrassom acoplado aqui abaixo da mesa, debaixo da mesa, um ultrassom de alta energia, que vai promover o tratamento dessa seguinte forma. Então, aqui a gente tem uma ilustração. O equipamento, o paciente fica posicionado no equipamento, aqui o magneto, gera a imagem, a maioria dos tratamentos relacionados à região pélvica, então aqui região do útero, o mioma uterino, localizou o mioma uterino, ó, debaixo da mesa, eu já tenho um ultrassom de alta energia focado e direcionado para tratar esse volume patológico. Aí funciona dessa seguinte forma. Temos aqui o passo a passo. Então, eu tenho uma imagem sagital e uma imagem axial, paciente posicionado em decúbito ventral. Olha o tamanho da massa desenvolvida aqui no útero dessa paciente, ó. Nas duas imagens dá para a gente visualizar bonitinho. A gente tem, na parte posterior, o gel, em região retal, e aqui a bexiga vazia. E de verdinho, que vocês estão visualizando abaixo da mesa, demarcado de verde, é o ultrassom de alta energia. Então, a gente estabelece o limite da mesa, localiza o ultrassom e localiza a patologia em um corte sagital e um corte axial. Passo 3. A gente delimita as margens de segurança, então esses risquinhos azuis estão estabelecendo os campos de segurança, a área que não precisa ser tratada. E reparem que essa margem de segurança, ela contorna a região adjacente ao volume a ser tratado. E aí o último passo é liberar essa ultrassom de alta intensidade, bombardeando só o volume planejado, desta forma promovendo um tratamento eficiente. Então o RAIFO ele tem essa finalidade. Fora o RAIFO, o que é muito comum a gente acabar ouvindo falar, né? PET-CT, que é a medicina nuclear com a tomografia computadorizada, só que também temos a PET-RM. Isso surgiu aos meados de 2009, e no Brasil a gente tem 2 equipamentos desse. Um está no Albert Einstein e o outro está no HC. Então aqui a gente está unindo medicina nuclear com ressonância magnética. Tem uma alta precisão e uma excelente especificidade para avaliação em pacientes oncológicos. Então, para estudos oncológicos, ela tem uma alta precisão e uma alta especificidade para rastrear focos de metástase. Aqui é uma PET-RM da GE. E como que funciona esse equipamento? Eu tenho uma imagem pura de medicina nuclear, aqui já foi feito um pós-processamento dessa imagem, adicionado as pseudocores. Então, toda a área que vocês estão visualizando mais acesinha, que a gente chama de área quente, é a área onde temos a captação do radiofármaco. Então, a parte cerebral, coração, e já começando a chegar radiofármaco aqui na bexiga. Aqui eu tenho uma informação fisiológica e metabólica. A imagem do meio, eu tenho uma informação anatômica. Então, nessa imagem, temos sendo representadas estruturas anatômicas em um corte coronal. O equipamento, através de um software de pós-processamento, faz a fusão dessas duas imagens. Então, ele sobrepõe, ó, vai fusionar, vai sobrepor a imagem de medicina nuclear junto com a imagem de ressonância e teremos as imagens de PET-RM. Agora eu tenho informação anatômica e informação metabólica em um único exame. E tem uma alta sensibilidade para rastrear metástase e a desvantagem é em relação a custo e acesso a esse tipo de exame. Então, só temos 2 equipamentos no Brasil, os 2 estão em São Paulo, e a realização do exame nesse tipo de equipamento não é algo barato. Então, tem um valor agregado aí considerável para a realização do exame no equipamento de PET-RM. E aí, na maioria das vezes, o paciente acaba realizando um PET-CT, que é um exame também que não é tão barato, mas é mais acessível do que a PET-RM.
Isso é o que tem de mais moderno quando a gente fala de aplicação de equipamentos de alto campo híbrido. Então, aqui teremos a radioterapia junto com a ressonância magnética. Então, eu consigo localizar o tumor pela ressonância magnética e no mesmo equipamento eu consigo promover o tratamento. É uma parceria da Elekta junto com a Philips. Então, eu tenho um equipamento aqui de ressonância de 1,5 Tesla junto com um acelerador linear. O paciente é posicionado do mesmo esqueminha, como a gente segue todas as orientações para fazer uma ressonância. Uma diferença é que a abertura do magneto é um pouquinho maior, então a gente tem uma abertura de bore um pouquinho maior. O paciente com protetor auricular, com a bobina de radiofrequência, ele vai entrar no equipamento, ó, e dentro do equipamento, o campo magnético e a radiofrequência, a gente vai formar a imagem da região anatômica a ser tratada. E reparem aqui, ó, ao lado direito temos um tubo, um acelerador linear que vai liberar uma radiação promovendo o tratamento deste paciente. Aqui uma outra imagem, né? Isso aumenta a precisão do tratamento e agiliza também, porque no mesmo equipamento o paciente já faz a imagem e já é submetido também ao tratamento. Então a gente tem uma precisão terapêutica maior. Ainda não temos nenhum equipamento desse no Brasil, só fora do Brasil. Radioterapia com ressonância magnética. E quando a gente fala de equipamentos de alto campo, tem algumas coisas que fogem um pouco da nossa realidade. Então, na França, eles têm um equipamento de 11,7 Tesla. É um equipamento que foi desenvolvido exclusivamente para a área da pesquisa, principalmente pesquisas relacionadas ao sistema nervoso central. Então, tem uma boa aplicabilidade para avaliar e pesquisar doenças neurodegenerativas. Esse equipamento de 11,7 Tesla já tem alguns papers, né, publicados com a sua utilização, né? Ressonância magnética de alto campo, utilizados em humano, 11,7 Tesla, avaliação de fluxo sanguíneo, avaliação de fígado, avaliação principalmente da parte cerebral. Então, está instalado lá na França, já desde 2017 esse equipamento está em funcionamento e destinado exclusivamente para pesquisa. Foge muito da nossa realidade, né? 11,7 Tesla. Na minha modesta opinião, eu não sei se tem a necessidade de ter um campo tão alto assim. Futuramente, por exemplo, aplicado para avaliação clínica. Então, eu acho que um campo magnético de 11,7 Tesla vai ficar realmente restrito para pesquisa. Sem falar no custo de fabricação de um equipamento desse e o custo também de manutenção. Manter um equipamento desse em funcionamento também não é nada barato. Então vai ficar exclusivamente para a área da pesquisa, na minha opinião. Aqui uma ilustração. Olha o tamanho do magneto. Esse magneto parece até uma turbina de avião, né? Tem algumas toneladas aí de peso. Aqui é onde ele foi instalado lá na França. Tá, no sistema de estudos e pesquisas de leis do universo. E já tem algumas imagens que eu vou mostrar para vocês desse equipamento super potente. Aqui é uma peça anatômica, cérebro de cachorro, sendo avaliado com os mesmos parâmetros em um equipamento de 3, em um equipamento de 7 e em um equipamento de 11,7 Tesla. Reparem que a diferenciação tecidual é absurda conforme a gente vai aumentando a intensidade deste campo magnético. Qual que é a importância disso? Se eu consigo aumentar a diferenciação tecidual, eu aumento também a sensibilidade diagnóstica por parte de um médico radiologista. Então, para um médico, é muito mais fácil interpretar as estruturas anatômicas quando é obtida uma imagem com uma altíssima resolução. E a ressonância, ela vem sendo considerada o padrão ouro para muitas pesquisas e muitos estudos. E dentro dos diagnósticos por imagem, dentro das modalidades de diagnóstico por imagem, a ressonância magnética é que apresenta o maior poder de diferenciação tecidual. Consegue diferenciar com clareza as estruturas anatômicas.
Então, aqui mostrando para vocês a qualidade da imagem quando ela é adquirida em um equipamento de 11,7 Tesla. Eu vou na ordem decrescente agora de potência do campo. Então, a gente começou com 11,7, vamos para 9,4 Tesla. A Siemens já tem um equipamento desse em funcionamento fora do Brasil, que consegue fazer imagens de corpo inteiro. Então, é uma tendência as empresas, né, desenvolverem equipamentos superpotentes, com magnetos superpotentes. Então, esse 9,4 Tesla também vai ser destinado para a parte de pesquisa. Então, aqui tem alguns papers de pesquisas relacionados com esse equipamento de 9,4 Tesla, principalmente aplicado boa parte dos estudos para doenças neurodegenerativas, tá bom? Principalmente aqui, ó, para avaliar esclerose múltipla, Alzheimer, mal de Parkinson, demência. Então, a gente tem muitos estudos relacionados ao sistema nervoso central quando trabalhamos com um equipamento de 9,4 Tesla, né? Aqui a imagem, olha a resolução. Então, a gente consegue ter uma boa diferenciação de substância branca e substância cinzenta. Tratos de fibras nervosas a gente dá para visualizar. Os giros e sucos cerebrais também conseguimos visualizar com uma altíssima precisão, tá? Olha quando a imagem foi ampliada aqui na imagem B, como a gente não perde resolução e conseguimos visualizar, ó, pequenos detalhes anatômicos do parênquima cerebral com uma altíssima precisão. Então, a contribuição do equipamento de 9,4 Tesla é muito positiva para o estudo do sistema nervoso central e principalmente para avaliar doenças neurodegenerativas. Isso faz com que os cientistas consigam cada vez mais antecipar um diagnóstico e já iniciar um tratamento, minimizando o progresso dessa patologia em indivíduos. Então, é muito importante a contribuição desses equipamentos na área da pesquisa. A Siemens tem um equipamento desse fora do Brasil que faz imagens de corpo inteiro. E aí a gente entra agora na era do 7 Tesla, né? É um assunto que vem sendo falado de alguns anos para cá. É um equipamento que, para muitos, é uma novidade, mas, na verdade, já tem algumas pesquisas aí desenvolvendo equipamentos de 7 Tesla desde 2012, 2011, já tem alguns artigos sendo publicados com equipamento de 7 Tesla. Quando a gente fala desse equipamento, eu acho que quem deu o pontapé inicial para a aplicação desse equipamento em uso clínico foi a Siemens. Então, fora do Brasil, o equipamento de 7 Tesla já é destinado para uma avaliação clínica. Então, ele pode ser instalado em um hospital, em uma clínica e atender os pacientes normalmente. A Siemens comercializa isso fora do Brasil como Magneto Terra. Aí está aqui, ó. Primeiro equipamento de 7 Tesla, né, para uso clínico. Ou o primeiro 7 Tesla para uso clínico. Ela deu esse pontapé. Agora, todas as outras empresas já estão no mesmo caminho, as grandes, né? A Philips tem um Engina também de 7 Tesla e a GE também já tem um Signa de 7 Tesla. Então, a Philips, a Siemens e a GE já produzem esses equipamentos de 7 Tesla fora do Brasil, destinado à aplicação clínica. Quem deu o pontapé inicial nisso aí foi a Siemens, tá bom? Então, esse aqui é o equipamento da Siemens, instalado em uma clínica nos Estados Unidos chamada Clínica Mayo. É uma clínica que tem um histórico muito forte na área da radiologia. E, por efeito de curiosidade, foi uma das primeiras clínicas que Godfrey Hunsford instalou o primeiro tomógrafo nos Estados Unidos. E ela, trazendo essa tradição de inovação, foi um dos primeiros serviços também nos Estados Unidos a adquirir o magneto Terra da Siemens e destinado à aplicação clínica. Então, a gente consegue fazer aqui imagens de corpo inteiro. Tanto parte de sistema nervoso central, parte de corpo, tórax, abdômen e pelve e articulações. Então, para o estudo do músculo esquelético, as imagens de alta resolução têm fornecido também imagens positivas. Aqui a doutora Kimberly, uma das médicas radiologistas responsáveis pela Clínica Mayo,
Dentro dessa entrevista, ela explica da importância do equipamento de 7 Tesla por obter imagens de alta resolução e isso facilitar a interpretação das imagens, consequentemente das estruturas anatômicas e ter um parecer diagnóstico também mais preciso. Então, acaba contribuindo de forma muito positiva as imagens do 7 Tesla para chegar a uma conclusão diagnóstica de qualquer parte do corpo. Então, a gente tem muitos benefícios com a utilização do 7 Tesla. Teremos as vantagens e, como em qualquer outra área, também teremos as desvantagens. Quais seriam as desvantagens? Custo de aquisição de um equipamento desse, que gira em torno de 8 a 12 milhões de dólares. Então, se a gente calcular vezes 6, você vai ver que vai dar uma grana muito alta, e para trazer um equipamento desse para o Brasil se torna praticamente inviável financeiramente a aquisição. Talvez se, no futuro bem próximo, o dólar diminuir, alguns dos grandes serviços que são referência em São Paulo é capaz de adquirir um equipamento desse para aplicação clínica. Para manter um equipamento desse também em funcionamento não é um custo barato, e eu preciso ter uma equipe altamente qualificada para a operação desse tipo de equipamento, porque envolve todas as questões de segurança e essas questões, os cuidados têm que serem redobrados quando trabalhamos no atendimento de paciente com um campo magnético tão alto assim. Lembrando que no Brasil a potência máxima é 3 Tesla, então fora do Brasil já realizam equipamento com 7 Tesla. A GE, ela lança, né, a ressonância magnética de 7 Tesla agora no ano de 2020, com aplicação clínica, né? Então, em 10 de agosto de 2020, a GE lança esse novo equipamento de ressonância magnética de 7 Tesla no encontro virtual da Sociedade Internacional de Ressonância Magnética em Medicina, a ISMRM. Então, eles lançaram, nesse ano, o Signa de 7 Tesla. Então, ele foi projetado para lidar com algumas limitações dos atuais sistemas de ressonância magnética de campo super alto, usando, né, uma tecnologia extremamente avançada em ressonância magnética desses equipamentos de ultra alto campo magnético, que oferece 5 vezes mais potência que a maioria dos dispositivos, de acordo com a GE. A referência de onde eu peguei esse post, o Altmini, uma referência muito importante para quem gosta de radiologia, e é um site muito conhecido também nos Estados Unidos. Aqui está a foto do Signa de 7 Tesla. Vou mostrar aqui a sala com ele montado. É um equipamento bonito, né? Super potente, consegue fazer também já imagens de corpo inteiro. E essas são as imagens fornecidas por este equipamento da GE. Então teremos um corte axial de região do crânio, uma grande diferenciação tecidual de substância cinzenta e substância branca. Eu consigo avaliar com clareza também a parte de núcleos da base, cabeça do núcleo caudado, núcleo leitiforme, região de putame, cápsula interna, parte posterior e a parte anterior, e aqui região de tálamo. Porção anterior dos ventrículos e a porção posterior dos ventrículos, os giros e os sucos cerebrais, aqui um pedacinho de lobo da ínsula ou lobo insular. Reparem que a gente tem facilidade de identificar e visualizar com clareza as estruturas anatômicas. Essa parte que você consegue visualizar coloridinha aqui, isso aqui é um exame chamado de tractografia, que estuda as fibras nervosas que se comunicam com a região cerebral, mostrando uma imagem ampliada de núcleos da base e aqui uma tractografia também relacionadas a núcleos da base. Aqui outras imagens, né? Um corte sagital. Então, eu consigo visualizar as estruturas encefálicas, né? Toda a parte cerebral, cerebelo com uma certa atrofia, e a parte aqui do tronco encefálico e a tônsila cerebelar também. Tractografia, o pós-processamento mostrando só a tractografia, e aqui parte de região de mesencéfalo, né? Onde a gente consegue visualizar o núcleo rubro e substância negra com clareza. Tem alguns artigos científicos que relatam que o depósito de ferro nessa região contribui para o desenvolvimento do Alzheimer, e a gente consegue hoje, através de uma técnica chamada de relaxometria, realizar a mensuração do depósito de ferro no tecido cerebral. Tudo isso graças aos equipamentos de altíssimo campo, no caso aqui seria o 7 Tesla, utilizado para pesquisa,
e fora do Brasil utilizado para aplicação clínica. Os estudos funcionais também. Então, a gente consegue promover um estímulo para o paciente e identificar qual parte cerebral foi ativada após esse estímulo. Então, para os estudos funcionais, a ressonância magnética de 7 Tesla tem uma boa aplicação e uma excelente aceitação nesse tipo de estudo. Estudos funcionais, onde iremos fornecer para o paciente um estímulo verbal ou motor, o paciente ficar mexendo os dedos, fazendo uma continha, falando uma determinada palavra, e a gente consegue visualizar qual parte cerebral foi ativada após esse estímulo. Então, a ressonância magnética de altíssimo campo acaba contribuindo de forma muito positiva para esse tipo de estudo também. Aqui uma imagem, né, adquirida no 7 Tesla, olha a riqueza de detalhes, né, do tecido cerebral. Então, a gente tem imagens com altíssimas resolução. Tá? Uma imagem aqui do 7 Tesla. Olha que bonito que fica. Dando continuidade, no Brasil não fica fora. Então, é o único equipamento da América Latina. Está aqui em São Paulo, instalado na Faculdade de Medicina, em parceria com o INRAD, com o Instituto de Radiologia de São Paulo, e faz parte de um projeto chamado PISA. Esse projeto significa Plataforma de Imagem na Sala de Autópsia. Apesar de poucas pessoas ter conhecimento sobre esse projeto, é um projeto que já acontece no Brasil desde 2015. Então, a primeira ressonância magnética de 7 Tesla da América Latina veio para o Brasil, está instalada em São Paulo e funciona desde 2015. Então, é um equipamento que já está aí com 5 anos de funcionamento. A plataforma de imagem na sala de autópsia, eu acho que teve como um dos principais objetivos produzir imagens de cadáveres com uma alta resolução, com o intuito, né, de contribuir para o desenvolvimento de atlas de anatomia com uma alta qualidade. Isso fora do Brasil já acontece, tanto com as imagens de ressonância como com as imagens de tomografia computadorizada. Na França, os cientistas já conseguiram reproduzir uma imagem de um cadáver tridimensional, isso devido à escassez, né, de casos para os alunos de medicina estudarem, né? Então, os cientistas franceses eles acabaram desenvolvendo um cadáver virtual. Isso vai facilitar muito, né, o estudo, procedimentos médicos e toda a formação de profissionais da área da saúde. Essa riqueza de detalhes automaticamente permite um estudo muito aprofundado da anatomia virtualmente. Então, o cadáver 3D aí na França, mostrando a riqueza de detalhes aí desta imagem. E nessa época de pandemia, é o tipo de coisa que acaba caindo como uma luva. O aluno consegue ter acesso a um cadáver virtual com uma riqueza de detalhes impressionante, que não vai deixar a desejar em nada com o cadáver real, e ele consegue se aprofundar de forma virtual no estudo da anatomia. Aqui tem algumas fotos da instalação do equipamento de 7 Tesla na Faculdade de Medicina. Isso foi publicado na revista FAPESP em 2015. Então, ele está no subsolo abaixo do SVO, do Serviço de Verificação de Óbito da capital. E aqui em cima, hoje em dia, é uma espécie de um jardim. Esse equipamento, ele gera um campo magnético de 7 Tesla, alguns dados técnicos dele, né? Ele tem 2,40 metros de largura, 3,17 metros de comprimento. Só o ímã dele tem 2,70 metros de comprimento e pesa aproximadamente quase 39 toneladas, 38,6 toneladas. Isso em 2015 custou a Faculdade de Medicina, em parceria com a FAPESP, um custo de 7,6 milhões de dólares. Então, a revista FAPESP publicou isso em 2015, em 3/11 de 2015, e a headline da matéria que acabou chamando muita atenção na época, porque a headline da matéria estava assim, ó, a morte explica a vida. Então, muitas das pesquisas que são realizadas aqui no 7 Tesla de São Paulo é feita em cadáveres ou peças anatômicas, tá? Todas essas informações de domínio público,
está o link aqui embaixo. Então, pela revista FAPESP, você consegue ter informações mais detalhadas disso que eu estou falando para você. É exatamente esse equipamento que está instalado aqui na Faculdade de Medicina. Então, a revista FAPESP acabou divulgando essas imagens. Então, é o equipamento da Siemens, 7 Tesla, único no Brasil, único da América Latina, e vai continuar sendo único, eu acho que por um bom tempo, devido ao custo de aquisição. Eu acho que é a maior barreira de entrada para esses tipos de equipamentos no Brasil. Aqui temos as imagens, né? Um equipamento de 1,5, de 3 e de 7 Tesla, um corte coronal, e esse quadradinho, esse FOV, demonstrando a região de hipocampo direito. Então, o hipocampo é uma área muito avaliada, porque em casos de suspeita de Alzheimer é a primeira estrutura anatômica a ser afetada. Então, aqui a gente consegue avaliar com uma riqueza de detalhes impressionante a região de hipocampo no equipamento de 7 Tesla. Aqui uma outra imagem, um corte axial, em uma imagem de 3 Tesla e uma imagem que foi produzida no equipamento de 7 Tesla. Claramente, mesmo a gente você não tendo muito domínio na área da ressonância, ou nunca ter se aprofundado ou visto imagens de ressonância, claramente a gente tem a percepção visual da diferença. Então, a imagem de 3 Tesla é uma imagem mais ruidosa, a imagem de 7 Tesla é uma imagem mais limpa. Então, isso aqui é alta resolução. O equipamento de 7 Tesla permite que a gente consiga obter essas imagens com uma alta resolução, ok? Não tem nada a ver com equipamentos de alto campo, mas quero deixar aqui uma última informação para você desta minha aula. Então, a FDA, nesse ano de 2020, libera a primeira ressonância magnética portátil e de baixo custo. E ela foi liberada após algumas pesquisas clínicas positivas, principalmente relacionadas a estudo de cabeça. E ela tem um custo aproximadamente 20 vezes mais baixo do que um equipamento de alto campo convencional. Eu acho que num futuro bem próximo já teremos alguns equipamentos desse em funcionamento no Brasil. Então a gente consegue pegar esse equipamento, levar até a sala e o paciente fica sendo examinado lá na sala onde está, em observação. Então a gente consegue pegar esse equipamento e levar de um local para o outro. Então, quem diria, né, que teríamos uma ressonância magnética portátil. Lembrando que esse equipamento é de baixo campo. Espero ter agregado um pouquinho de informação, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu gosto muito de usar essa frase no final das minhas aulas, né? A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, adquirir conhecimento é fundamental para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento pessoal e profissional. Meu contato, @Universo da Radiologia. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, pode me mandar um contato. Queria agradecer o convite do professor Paulo Henrique, carinhosamente conhecido como PhD. Quero agradecer também o Vinícius da EAD Plus pela oportunidade. Agradecer principalmente também a sua participação neste evento da 6ª Jornada Beneficente da Radiologia. Me sinto muito honrado de estar participando desse evento. Aqui está o meu contato, @Universo da Radiologia. Se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o tema que foi abordado na aula de hoje, terei um imenso prazer em lhe ajudar. Bom, um forte abraço e sucesso, e muito obrigado pela sua participação. Valeu!